Em uma sala da Royal Society, em Londres, existe um manuscrito de 1687 escrito à mão por um homem isolado, obcecado por entender o universo. Nele estão leis que explicam por que os planetas giram e as marés sobem, e que revelam o que aconteceria se a rotação da Terra parasse de repente. Newton nunca escreveu esse cenário, mas deixou as equações para calculá-lo. Vamos reconstruir quem escreveu o manuscrito, quem pagou por ele, e o que suas leis prevêem. O autor do manuscrito é Isaac Newton, nascido em 1642 no vilarejo inglês de Woolsthorpe. Professor lucasiano de matemática em Cambridge, já se destacava em ótica e cálculo quando, em 1665, a peste bubônica fechou a universidade. Ele voltou para a casa da família e passou quase 2 anos isolado, pensando sozinho sobre luz, movimento e gravidade. Esse período ficaria conhecido depois como seu ano miraculoso, a base de tudo que escreveria décadas depois. Em agosto de 1684, o astrônomo Edmund Halley viajou até Cambridge para fazer uma pergunta a Newton: qual seria a órbita de um planeta se a força que o atrai ao Sol diminuísse com o quadrado da distância? Newton respondeu na hora: uma elipse. Disse já ter calculado isso anos antes, mas não encontrava os papéis. Impressionado, Halley pediu que refizesse a prova, e essa cobrança pessoal foi a faísca que deu origem ao projeto inteiro. Meses depois, Newton enviou a Halley um tratado curto chamado De Motu Corporum in Girum, reconstruindo a matemática do movimento orbital em poucas páginas. Halley reconheceu ali algo maior que um artigo, o esboço de uma teoria completa do universo. Ele voltou a Cambridge, incentivou Newton a expandir o texto, e se tornou, na prática, o primeiro incentivador da obra que ainda não tinha nome nem forma final. Pelos 2 anos seguintes, Newton praticamente se isolou em Cambridge, trabalhando quase sem parar, muitas vezes esquecendo de comer. Organizou o material em 3 livros: As Leis do Movimento, O Comportamento dos Corpos em Meios que Oferecem Resistência, e a aplicação de tudo isso ao sistema real do universo. O título escolhido foi Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, os princípios matemáticos da filosofia natural. No livro primeiro, Newton formaliza as 3 leis do movimento: todo o corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme a menos que uma força o altere, a força equivale à massa vezes a aceleração, e toda ação gera uma reação de igual intensidade em sentido oposto. Essa primeira lei, a da inércia, seria décadas depois a chave para entender cenários que Newton jamais escreveu, como o de um planeta que parasse de girar. No livro terceiro, chamado Sistema do Mundo, Newton une essas leis à força da gravidade e mostra que a mesma atração que faz uma maçã cair explica também a órbita da Lua, as marés dos oceanos e o formato levemente achatado da Terra nos polos, consequência direta da própria rotação do planeta. Pela primeira vez, céu e terra obedeciam às mesmas equações. A publicação não veio sem atrito. Robert Hooke, também membro da Royal Society, reivindicou ter sugerido a Newton a lei do inverso do quadrado anos antes, em cartas trocadas entre os dois. Newton negou o crédito e, furioso, chegou a remover referências a Hooke do manuscrito final. A disputa marcou a relação dos 2 cientistas até a morte de Hooke, em 1703. Havia ainda um problema prático: a Royal Society, que deveria custear a impressão, tinha acabado de gastar seu orçamento em outro livro, sobre a história dos peixes, e não sobrou dinheiro. Foi Edmund Halley quem pagou do próprio bolso a publicação da obra de Newton, além de revisar provas e negociar com o impressor, um gesto que garantiu que o manuscrito chegasse ao público. Em julho de 1687, os Principia finalmente saíram da gráfica, escritos em latim, com tiragem estimada em poucas centenas de exemplares. O impacto entre os cientistas da Royal Society foi imediato, mas no continente europeu, ainda dominado pelas ideias de vórtices de Descartes, a aceitação das ideias de Newton levou décadas para se consolidar por completo. O manuscrito original usado pela gráfica é preservado até hoje na biblioteca da Royal Society, em Londres, enquanto outros papéis de Newton ficam guardados na Universidade de Cambridge. A obra ganhou uma segunda edição em 1713, editada por Roger Cotes, e uma terceira em 1726. Décadas depois, a física francesa Émilie du Châtelet traduziria o texto do latim, com comentários que ajudaram a espalhar as ideias de Newton pela Europa.
Foi nesse mesmo texto que Newton calculou, usando apenas matemática e as leis que tinha acabado de formular, que a rotação da Terra deveria achatar o planeta nos polos e alargá-lo no Equador. A previsão parecia ousada para a época, mas expedições científicas do século seguinte, medindo a Terra na Laponia e no Peru, confirmariam exatamente o formato que Newton havia calculado sem sair de Cambridge. Essa mesma lógica, leis simples aplicadas a um planeta em rotação, permite, quase 3 séculos e meio depois, fazer uma pergunta que Newton nunca colocou no papel: e se essa rotação, um dia, simplesmente parasse de girar? A resposta não está escrita nos Principia com essas palavras exatas, mas está inteira dentro da primeira lei do movimento, formulada em 1687. A primeira lei diz que todo corpo em movimento tende a continuar se movendo, a menos que uma força o detenha. No Equador, a rotação da Terra faz com que o ar, os oceanos e as cidades se desloquem a cerca de 1.670 km por hora. Se a rotação cessasse de repente, apenas o solo sólido pararia junto, a atmosfera e os oceanos, por inércia, continuariam se movendo na mesma velocidade. É aqui que o cálculo se torna assustador. Pela mesma lei de Newton, a atmosfera continuaria varrendo a superfície a velocidades comparáveis às de furacões extremos, enquanto os oceanos avançariam continente adentro em ondas gigantescas, arrastando tudo pelo caminho. Estima-se que a maior parte da vida na superfície não resistiria aos primeiros minutos desse desequilíbrio. Newton nunca escreveu essa cena, mas suas próprias equações, aplicadas até hoje, são o que permite prevê-la. O manuscrito de 1687 nasceu de uma aposta entre amigos, da teimosia de um homem isolado em Cambridge e do bolso generoso de um astrônomo chamado Halley. Mais de 3 séculos depois, suas equações continuam respondendo perguntas que o próprio autor jamais imaginou. Se esse tipo de curiosidade te instiga, se inscreva no canal e deixe seu like. A próxima descoberta pode mudar a forma como você vê o mundo ao redor.